Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem, né? Vamos começar então a nossa aula, né, introdutória sobre bovinocultura de corte e, primeiramente, gente, essa é uma aula gravada, né? A gente não vai ter essa interação diretamente, mas eu já deixo claro que qualquer dúvida que vocês queiram conversar sobre a aula, sobre esse conteúdo, né, eu estou à disposição. Se a gente estivesse numa aula ao vivo, né, eu ia perguntar aqui para vocês quantos de vocês apreciam, né, a carne, assim. A gente vive hoje, né, num contexto em que as pessoas questionam muito por questões de saúde, por questões éticas, por questões de bem-estar, né, e filosofias de vida sobre você consumir ou não a carne, né, mas é um alimento, né, que tem muita proteína, né. Então, assim, a gente realmente nós precisamos de proteína, né? Agora, se a gente precisa de mais proteína vindo de origem animal ou de origem vegetal, isso aí é um questionamento que tem entre a ciência, né? Mas a gente não está aqui para debater isso, né? Até uma questão pessoal, quem gosta ou quem não gosta, né? Mas a gente vamos falar, né, sobre essa cadeia e quero deixar bem claro para vocês, né, assim, que embora quem não consuma, né, os produtos assim de origem animal, tanto a carne quanto o leite, mas a gente tem que reconhecer que ela tem uma grande importância no Brasil, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Esse impacto que o consumo, né, da carne tem para a nossa sociedade. Primeiramente, gente, né, tem um termo, né, que a gente chama assim, a cadeia, né? A cadeia da carne bovina. Então, mas o que é uma cadeia, né? Cadeia, né, nada mais é do que o que a gente considera. É uma estrutura onde a gente enxerga elos, né? Que o que são esses elos? Existe ali uma dependência, assim, entre que para que possa funcionar a questão da cadeia da carne bovina, né? Tem vários setores envolvidos e cada um tem a sua função, o seu papel principal, né? E isso não só na cadeia da carne, mas também na parte do couro. Então, assim, a, o, a atividade bovinocultura no Brasil, seja ela de leite, seja ela de corte, né? Ela agrega, ela envolve muitos elos, assim. Então, tem muitos setores trabalhando conjuntamente. Só para a gente ter uma ideia aqui, né? Desde quando o que a gente precisa para a produção de bovinos, desde as máquinas que a gente vai precisar, os insumos, as vacinas, tudo isso que são setores, né, que são envolvidos antes. Também tem gente que fala assim, são setores antes da porteira, não são instrumentos, são coisas, né, serviços, equipamentos, materiais, medicamentos que nós precisamos para poder produzir o bovino, né, dentro da porteira, que é na fazenda, e depois da porteira, que esse produto ele vai ser comercializado, então ele vai ser processado. Então a gente precisa de quê? Da indústria, né, que vai processar a carne e depois desse processamento a carne vai ser distribuída. Então a gente precisa ali de mais envolvimento com a indústria, né? E por último, que é o consumidor. Então, isso seriam os elos, né? A cadeia da carne, ela possui pelo menos essas 5 etapas aqui, né? De elo, que eles precisam, justamente, né? O conceito de elo é porque eles são ligados, né? Então, eles precisam, para que seja a cadeia continue crescendo, para que ela se mantenha, né? É necessário que esses elos eles se fortaleçam, né? Para a gente poder ter ali um resultado final, né? Que é uma boa produtividade, um produto chegando num preço justo para o consumidor e o produtor também ganhando em cima disso, né? A indústria gerando os empregos.
Então tem muita gente envolvida, né? A gente sabe que não é um impacto, como tem muita gente envolvida, então isso é um impacto muito grande que tem na nossa sociedade. Só para vocês terem uma ideia, né? Se a gente for pensar ali nos dados do ano passado, né? Eu estou disponibilizando junto com essa aula, né, um material também que é só de análise econômica, né? Que ele saiu esse ano, todo ano sai esse material, né? E esse ano saiu a versão 2020, que é referente ao que aconteceu no mercado de 2019. Então, para a gente ter uma noção, né? Em 2019, o PIB do Brasil ele atingiu ali esse número de 7,3 trilhões, né, de reais. E aí a gente teve aqui, né, um aumento considerável, né, do PIB em relação ao ano de 2018. A gente teve um aumento ali de 6,8, né? E nesse aumento de PIB, na verdade, a gente tem uma grande participação da carne bovina, do mercado, da cadeia da carne, né? Devido a essa geração de empregos, devido a esse movimento de dinheiro, né? E só para a gente ter mais noção, se a gente for pensar aqui na questão da representação do PIB, né, do Brasil, né, e como que a atividade ela é bem importante assim para o nosso país, né? Do total, do PIB total, né, do Brasil, desse PIB de 2019, a gente pode ver que o PIB da pecuária de corte, ele só a pecuária de corte, tá? Então, assim, a gente não está envolvendo aqui demais setores da agricultura, né? A agricultura no nosso país, ela tem, assim, um fator importantíssimo no PIB, né? Porque aqui a gente está considerando só a participação da pecuária de corte no PIB. Então foi de 8,5% e esse valor é muito alto. Só pecuária de corte, né? Então, para a gente ter noção do quanto que isso movimenta, né, a nossa cadeia, a nossa sociedade. Para a gente ter uma noção assim sobre evolução do tempo, né? Assim, é legal a gente dar uma pensada aqui, né? Nessa evolução, né? Como foi que a cadeia de corte ela participou do PIB, né? No total aqui de 10 anos, desde 2019, né, até 2019. Então, assim, a gente vê assim que ela foi aumentando, né, assim, teve uma caída grande aqui entre o ano de 2012 e 2013. A gente viu que 2013 caiu ali, foi para 6,4% essa participação no PIB, né? E aí, 2014 ela já aumentou um pouquinho, né? A questão é que em 2015 já aumentou bastante, né? A gente tem aí, né, certas ocasiões, né, que favoreceram esse aumento essa participação ali do PIB, né, da cadeia de corte, quando a gente tem uma alta na safra de grãos, quando a gente tem um valor, um preço mais favorável ali dos grãos, né, de milho e soja, a gente consegue também dar ali um aumento, né, na questão da pecuária de corte. Então, isso também foi acompanhado ali no início de 2015, deu uma caída em 2016, né? E a gente chegou aqui em 2019 com essa participação de 8,5, né, que comparado ali a 10 anos atrás, ela cresceu, continua crescendo, né? Apesar das caídas que veio dando ali há alguns anos, né? Inclusive eu estava pesquisando, né, possíveis motivos ali, por que essa cadeia por que deu uma desacelerada, né, de 2012 para 2013. Eu não estou bem certa ainda das informações, mas eu achei ali alguns levantamentos falando sobre uma crise que teve com relação a um caso. Em 2012, o Ministério da Agricultura ele confirmou um caso de vaca louca no Paraná, e acredito que isso aqui deu uma crise, né? Foi a notícia que eu mais vi de 2012, assim, que pode ter explicado por que em 2013 a gente teve uma menor participação no PIB, né? Mas então, quando se fala em mercado, a gente tem sempre que avaliar quais são as notícias, como é que foi safra de grãos, quais são os fatores, né, que impulsionam, ou que vão contribuir para desacelerar.
E do ano passado, gente, como eu mostrei lá aqueles primeiros slides anteriores, né, que a cadeia da carne, né, ela envolve diversos setores, né? Então são vários elos que estão envolvidos. Então, assim, desse sistema, né, da carne em 2019, aqui a gente tem esse movimento de mais ou menos, né, 618 bilhões, né, de reais que foram movimentados em torno da pecuária de corte. Dentre esses, tem um detalhamento aqui para cada um, se vocês quiserem olhar, tiverem curiosidade, né, mas a gente tem esse detalhamento por setores, né, por insumos de produção, que são os gastos de nutrição, protocolo de reprodução, gastos com sanidade animal, né? Tem o faturamento total, tem a questão dos insumos, o serviço de indústria, tem a parte do dinheiro dos bilhões que foi faturamento de frigorífico, né? Tem os insumos de varejo, então assim, bem detalhado esse esquema, né? Para entender, né? O quanto que isso realmente movimenta muito, né? Assim, no nosso país. Dados interessantes, né, que a gente vê assim do ano passado. Então, ano passado, né, o nosso rebanho ali estava assim em torno de 213,6 milhões de cabeças, né? E a gente teve um número aí, chegou no número de abate de 43,3 milhões de cabeças, né? E esse, na verdade, em 2019, se a gente comparar com o ano de 2018, a gente teve até uma queda do número de animais que foram abatidos, né? De uma queda de 2,1%, né? E apesar da gente ter, outra informação, apesar da gente ter abatido menos cabeças, né? Por outro lado, a gente teve um aumento aí nas exportações da carne, né? Então, a gente teve um aumento de 12% de exportação de carne bovina, né? E isso representou ali um aumento para a gente. E esse aumento, ele tanto se deu, assim, do número de diferentes destinos. Em 2018 a gente exportava carne para 101 destinos diferentes e em 2019 a gente passou a exportar para 154 destinos. E no caso, a gente aumentou tanto em diferentes destinos, mas também a gente reforçou um importante elo, um importante assim comprador da nossa carne, né, que é a China. Então a China ela já tinha uma grande importância, mas em 2019 ela aumentou o volume de exportações. Então o Brasil passou a exportar assim, um aumento de 54% em relação a 2018, só de carne para a China, né? Isso aí tem explicações, né, assim, que na verdade na China o hábito deles anteriormente, né, é muito mais pela questão cultural deles, eles consomem muita carne suína, né? Mas o contexto deles lá que eles tiveram a questão, né, de um problema sanitário com os suínos, então a peste suína, eles acabaram mudando um pouco ali a questão de consumo, né? Acabaram consumindo mais carne bovina e houve esse aumento, né? Outra curiosidade também é que a gente passou, apesar de ter aumentado a questão de volume, assim, né, de exportação, a gente se manteve, né, como a gente chama assim, a área de pastagem que foi utilizada para produção de carne no Brasil, ela praticamente não aumentou, né? Ela permaneceu estável, ela permaneceu ali em torno de 162,5 milhões de hectares, né? E aí a nossa produtividade média em 2019, a gente produziu para cada hectare a gente produziu em torno de 4,3 arroba por hectare ano. E a gente tem aqui, gente, nesse outro gráfico, né, uma questão ali de evolução, né, do rebanho do bovino do Brasil, né, em termos assim, comparando desde 74 até 2019, né, então
o quanto que isso foi aumentando, né? Assim, que a gente vê que houve um aumento que até 2004, né, isso só aumentou, né? 2005 deu uma leve diminuída, né? 2005 eu vi também que houve uma 2005 a gente teve uma crise de um surto de febre aftosa, né, nos estados de Mato Grosso do Sul e também no Paraná. Não sei se de repente foi isso que contribuiu aqui para que houvesse essa quebra, né, de 2004 para 2006. E aí a gente tendeu a aumentar, né? E nós estamos, assim, em 2019 nós estamos com esse, ano passado, né, a gente teve esse total ali de 213 milhões de cabeça, né? E aí é importante a gente ressaltar o que, né? O que levou a esse grande aumento de essa evolução no rebanho, né? Então, tem muitos fatores. Então, a gente tem o fator de investimentos em questões de manejo dos animais que se aprimorou ao longo dos anos, genética, né, que a gente conseguiu ali tem um domínio muito grande ali de técnicas reprodutivas, então o uso de inseminação artificial, o uso de produções de embriões também facilita com que haja esse aumento de rebanho de uma forma mais expressiva. Então, de certa forma, o investimento, né, em tecnologia, o investimento melhores técnicas de nutrição, melhores técnicas de instalações, tudo isso contribuiu, né, para que a gente fosse evoluindo assim ao longo do tempo. E nesse mapa aqui, né, do Brasil, né, a gente pode ver, né, que é interessante a gente olhar aqui, né, que a área mais escurinha, onde a gente tem o ponto mais escuro, é onde a gente tem uma maior concentração, né, de animais, de número de cabeças de animais. Chama muita atenção aqui que, né, o meu estado, o estado do Pará, ele está entre as áreas de maior número de cabeças, né, assim como também o Mato Grosso do Sul, que também tem essa área bem escurinha ali, né, que são os dois estados que têm grande número de animais. E assim, até esse número aqui que saiu de 2019, eu não. Até me surpreendeu, porque assim, nesse gráfico aqui, né, aqui que a gente está mostrando, são, primeiramente aqui nessa bolinha aqui, nessa rodela, né, a gente está vendo que dos animais, né, que foram abatidos no Brasil em 2019, 14% dos animais abatidos, eles foram animais que tiveram sua fase de terminação em confinamento. Eu esperava que esse número fosse maior, né? Até porque a gente sabe que a gente ouve muito falar em confinamento, que todo mundo confina e vantagem de confinar, de aumentar a produção. Então, por isso que eu esperava que esse número era um pouco maior, né? Eu me surpreendi que eu achei baixo, assim, até que só 14% dos animais que foram abatidos em 2019 vieram de confinamento, né? Que é essa fase terminal deles, né? A outra coisa também que é bem interessante a gente observar, né, nesse slide, que é com relação a esse gráfico 9, né? Em que a gente vê o quanto que a evolução de abate de bois com mais de 40 meses, né? Então, o que significa isso, né? Ao longo do tempo, né, desde aqui a gente começa aqui em 96, 99, a gente tinha que a gente tinha abate de animais, né, com mais de 40 meses. Então a gente tinha assim, ó, 40, a gente chegou a ter 40, mais quase 45% de animais, dos animais que eram abatidos, eles tinham mais de 40 meses. E nesse número aqui a gente não está contando com a questão dos touros que foram utilizados, né? A gente está falando só mesmo de animais que foram de boi mesmo, né? Que ele foi abatido. Então, que a gente pode observar, né? Que ao longo desse período nós fomos aprimorando ali a questão de diminuir o tempo, né? Que os animais precisam para chegar ao abate, né? E essa diminuição, né, do tempo, em 2019 a gente só tem 5,96% dos animais que foram abatidos tinham mais de 40 meses. Então, o que isso significa? Significa um grande avanço, né, em termos de produção, assim, de
de ganho de produção, né? Nós conseguimos fazer o que animais, ao longo do tempo a gente conseguiu diminuir esse tempo de abate aqui, né? Então a gente tem os animais sendo abatidos mais novos, né? A gente tem aquele estímulo de abater animais precoces, de super precoces, né? A gente vem investindo muito nisso, e isso só é possível devido ao investimento em genética, devido ao investimento de aprimoramento de técnicas de nutrição, melhorias de instalação, tudo isso, melhorias em saúde, né? Tudo isso fez com que a gente conseguisse ter essa diminuição. Eu achei muito legal esse gráfico aqui, dá pra ver muito bem o quanto que isso melhorou, né? E na verdade isso é um grande apelo que a gente tem da indústria, né? Que dos consumidores com a indústria, porque a questão, né, que a produção de bovinos no mundo inteiro ela é muito acusada como vocês já ouviram o pessoal falando, né? Porque tem o pum do boi, né? Então, assim, os bovinos são os grandes, são muitas vezes tidos, né, como os grandes vilões dos gases do efeito estufa, né, do aumento, então porque eles ficam lá soltando gás metano, absorvendo, né? E aí, quanto mais tempo ele vai ficar em pastagem, quanto mais tempo ele fica vivo, né, mais gases ele vai emitir. Então essa questão aqui que a gente tem, que como a gente viu que a gente conseguiu ser mais eficiente, né, abatendo animais mais novos. E algumas informações aqui, gente, de panorama, assim, em relação ao mundo, né? Então, assim, em 2019 a gente teve, assim, esse destaque, né? Nós só ficamos atrás da Índia, praticamente a Índia tem um número também de cabeças muito numerosos, né? Mas o que a gente tem que ver, assim, é que, assim, embora alguns países sejam menos numerosos, tenham menos cabeças, né, de animais, muitas vezes eles conseguem ser mais eficientes, assim. Tanto isso em corte quanto em leite, né? Mas a gente tem aqui, nessa tabela, a gente tem que ver o quê? Que o Brasil, né, ele atingiu isso, né? Nós ficamos no primeiro lugar em questão de maior rebanho, né, do mundo, 2019. Como também, além da gente ter o maior rebanho, nós também tivemos no ranking ali, né, em primeiro lugar do país que mais exporta carne bovina, né? Então a gente tem esse número muito grande de exportações, a gente só perde ali, a gente só perde não, né? E no segundo lugar vem a Austrália, né? Em terceiro lugar os Estados Unidos. E isso mostrando, né, o nosso destaque no mundo, né, o grande potencial que a gente tem, né? E com relação, né, à importação nos países que mais importam carne bovina e carne bubalina, né? Então, em 2019 a gente teve aí, né, que a China, ela foi, na verdade, um país muito populoso, né? Então, ele é o país que mais tem importância no nível de mundo, todo o sonho do país, de qualquer país, né, comercializar com a China, assim, em torno que eles são compradores certos, né? Então, isso 2019 mostrou muito isso, assim, o quanto que a gente se aliou muito na questão da China, tanto para... Na verdade, a gente já tinha uma aliança com eles na parte de carne de frango e carne suína, né? E a gente aumentou mais ali até com a questão tanto dos lácteos quanto da carne bovina. Isso se fortaleceu bastante, né? E a gente foi o que mais importou para a China também em 2019, né? Também, assim, outra tabela aqui bem legal, né, de curiosidade, estou trazendo aqui muitos fatores que despertam, no caso, não são tanto de curioso, né, mas que servem para a gente olhar e refletir como é que a coisa anda, como é que a coisa funciona, né, e para a gente ter ideia, assim, de maior consumidor, né, assim, com relação ao consumo de carne bovina em 2019, né, a gente teve os Estados Unidos, que foi o principal país que consumiu carne bovina, né? E o Brasil ficou em terceiro lugar ali, né?
eu gosto de ver esses números aqui, por exemplo, quanto que foi a estimativa, né, que cada habitante consumiu por ano, né? A gente tem esse número aqui que nos Estados Unidos teve um consumo de 37 quilos por habitante por ano, né? O Brasil ficou um pouco parecido, 38, né? Na China, olha como esse número cai, né? Vai para 7, né? Então, justamente pelo que eu já falei assim anteriormente, né? O hábito de consumo, né, dos países influencia muito. Então, assim, China, o hábito deles é muito mais do que da carne de porco, da carne de frango, né? E esse número aqui também a gente pega e olha que a população, né, de habitantes. Então, China, muito populoso, né? Muito mesmo. Então, a gente olha, olha nisso, né? Por exemplo, aqui, o Japão também tem um consumo um pouco baixo, né? Tem um consumo ali de 10, de 10 quilos, né? Índia tem um consumo muito menor, tem um consumo de 1, né? 1 quilo, quer dizer, 1 quilo de carne, né, por habitante por ano. Então, e isso tudo a gente volta e pensa na cultura deles, né? Então, cultura da Índia, né? O que acontece lá na Índia? A vaca é sagrada, né? Então, tem muito vegetarianismo lá, muita gente não come a carne, né, bovina. Então, tudo isso que, quando a gente olha esses números, a gente tem que sempre olhar a representatividade disso, né, para o país e como a cultura deles também, isso influencia bastante, né? Que eu me surpreendi aqui, na verdade, nossos vizinhos aí, né, Argentina, o pessoal que come carne, né, 50 quilos de carne por habitante por ano, né, um número bem grande. Nossos principais, né, parceiros, então, né, para onde o Brasil exportou, né, a carne, então a gente exportou o principal, né, foi para a China, seguido de Hong Kong, União Europeia. Então a gente tem aqui detalhado, né, como foi que a gente faturou com a exportação em 2019, né? Outra coisa que é interessante observar, né, que esses dados já de 2000 que saiu esse ano de 2020, né, mostra assim, né, que ao longo do tempo, né, que desde 1990 a 2019, a produtividade, né, da bovinocultura de corte ela aumentou cerca de 169%. Então, antigamente a gente estava produzindo, em 1990 a gente produzia em torno de 1,6 arroba de carne por hectare ano, e em 2019 a gente chegou a 4,3 arroba. Então isso foi um aumento muito grande, né? E isso significa o quê? Um aumento de eficiência, né? E esse aumento de eficiência, juntamente com aquele fato do animal ficar menos tempo, né, no pasto, dele ser terminado mais cedo, isso torna a nossa cadeia de carne mais sustentável. Então, a gente tem uma perspectiva muito boa, né, de sempre estar melhorando genética, melhorando pastagem, estudos científicos que acabam influenciando bastante isso. E nem sempre foi assim, tá, gente? Eu trouxe só uns slides aqui de curiosidade sobre como que foi esse histórico, né? Como foi que de repente veio parar bovinos aqui no Brasil, né? Na nossa história do Brasil, né? Que é bem conturbada, assim, mas os primeiros animais vieram ali, eles tinham duplo propósito, né? Que ele não era específico de carne, era tanto de carne de leite. Eles vieram de Cabo Verde para São Paulo em 1534. Um ano depois veio uma segunda carga de bovinos ali para a Bahia. Então a gente teve começou a se intensificar, né, a criação. Isso aqui eu acho muito legal de ver assim, né, que nos primeiros abates, né, na verdade não se conhecia muito bem o potencial de todo o animal. Hoje em dia a gente tem aquela frase típica, né, que a única coisa que não se aproveita do bovino, né, é o berro, o resto tudo se faz, assim, se utiliza, né, e antigamente não se utilizava tudo, né, antigamente só utilizava o couro, tinha uma grande importância, inclusive para exportação,
o sebo do boi, a língua e a posta de filé. E isso aí, ao longo do tempo, a gente foi aprimorando, né? A gente começou a processar carne aí, exportar, né? Em 1914, e a gente teve nossos primeiros matadores frigoríficos em 1913, né? E a gente foi... E só assim, em 1920, a gente teve a gente foi ter os primeiros formação e aperfeiçoamento de inspetores, né? A inspeção começou a se atentar para a inspeção de origem, né, dos alimentos. E a gente teve a primeira tese ali, falando sobre o carbúnculo, né, como que se diagnosticava. Então, eu acho muito interessante essas histórias, assim. Como que a gente saiu, né? Nosso primeiro curso de veterinária no Brasil foi em 1917, numa escola do Rio de Janeiro, né? Coisas que vieram, né, juntamente com esse reconhecendo o potencial do Brasil, já se estava enxergando nessa época, né? Havia essa necessidade de melhorar, então. E agora sim, né, já falei todas as coisas boas, né, que nem a gente começa falando, começa elogiando e depois vamos falar dos pontos negativos, né? A gente primeiro amacia a coisa, depois vamos falar agora assim, né, os pontos críticos que a gente vem tendo, né, assim que vem ganhando um destaque, né. Infelizmente, muitas vezes destaque negativo, né, apesar da gente ter um grande potencial, mas essa preocupação se começou no início do século passado, então, o que acontece, né, a questão do grande desmatamento mesmo que houve, né, na região ali principalmente da Amazônia, né? E isso é muito sério, isso é uma coisa assim que atinge muito mesmo a população, né? E isso prejudicou muito a imagem do Brasil, né? Então, essa questão da gente querer, né, aumentar a área de pastejo de animais, criar pastagem e ter que desmatar para poder criar, sendo que o clima da Amazônia, o tipo, a região, ela não é propícia para essa atividade, né? Então, assim, realmente tem que se pensar, se pode até pensar em se criar, né? Mas tem que se descobrir uma maneira que seja de maior equilíbrio com o ambiente, né? E não simplesmente só desmatar, né? Então a gente teve alguns reflexos aí, né, que chamam atenção, assim, sobre a questão, alguns aspectos negativos, né, da pecuária de corte. Uma delas é a degradação de pastagem, que aconteceu em muitas regiões, né, devido à falta de adubo, manejo inadequado, né. Então, assim, tudo isso acredito que são aprendizados, né, que se foi tendo ao longo do tempo, né, e tem coisas que a gente precisa, tem erros que a gente não precisa cometer uma, duas, três, quatro vezes, né? A gente precisa reconhecer que houve equívocos, né? E tentar melhorar sempre a partir disso, né? Então hoje em dia se investe bastante nisso, de se compreender melhor, né? Como é que a gente pode utilizar a questão dos nutrientes do solo, como é que isso pode ser feito uma integração lavoura-pecuária, lavoura-floresta, né? Tem todos, não é o meu foco, não tenho propriedade para falar disso, né? Mas eu sei que se faz isso, né, no objetivo de entrar em maior equilíbrio tanto de produção, né, da carne, para proteger a questão dos nutrientes do solo, né? Então, todas essas coisas, né? E isso foi um ponto negativo. Outra coisa, né, que aconteceu assim bastante, assim, aconteceu do verbo ainda acontece, né? Que é a questão de abate clandestino, né? Os abigeato, né? Então, infelizmente, né? Assim, e a gente sabe que isso é uma realidade, né? Assim, aqui no estado que eu moro, no estado do Rio Grande do Sul, eu sei que existe uma grande deficiência em questão de fiscalização, né?
na questão de... tem uma carência muito grande de fiscalização. E acontece que existe, né, assim, até conheço muita gente que já sofreu, né, propriedades que sofreram o abigeato, né, e são pessoas que vão e, de certa forma, fazem esse abate ali de qualquer forma, assim, de qualquer jeito, né, e aproveita às vezes feriado, festas que as pessoas, que todo mundo sai do sítio e fica um negócio mais vazio, né? Tem assim umas datas que são mais que o pessoal já fica assim esperando que pode acontecer, né? E na verdade esses abates clandestinos, eles acontecem porque eles têm já um mercado que vai comprar, sempre vai ter um mercadinho ali, alguma coisa, né, que vai absorver isso. E aí, se a gente não tem a fiscalização efetiva, né, para cadê o selo de inspeção, onde foi abatido, né, se a gente não tem, se a gente peca na fiscalização, a gente está contribuindo, né, para que isso se aumente. Então, essa é uma questão muito deficiente que eu sei que existe aqui no Rio Grande do Sul. Outra coisa, né, que também foi um aspecto muito negativo, assim, que aconteceu, e essa da onde eu tirei essa foto, né, uma reportagem que é do meu estado, né, que eu mostrei para vocês na foto, que ele tem um grande número, né, número de cabeças, né, no estado do Pará, e também a gente tem um número muito grande de trabalhadores que estão submetidos a condições que se chama condições análogas à escravidão, né? Então, assim, é uma realidade. Essa é outra questão, né, que existe um desamparo, né, na minha região, principalmente, assim, de pessoas muito pobres e que precisam, né, se submeter a certos trabalhos, né, e gente querendo ganhar em cima, e uma ineficiência, né, em fiscalização. Então, isso é outra coisa, né. No caso da pecuária de corte, eu sei dessas situações que aconteceram no meu estado, né, mas a condição de trabalho escravo, isso acontece em diversas maneiras, né, assim, diversos locais, assim. São Paulo, uma vez, outro dia eu vi que eles estavam envolvidos, tinham várias indústrias de roupa, né, que eram envolvidas, assim, com pessoas que também, acho que eram bolivianos, se eu não me engano, que trabalhavam, assim, também, né, em situações análogas à escravidão, né. Então, esses aí, né, que a gente tem que... Outro desafio, né, que a pecuária tem, né, tanto de corte quanto de leite, né, assim, é essa questão da logística, né, porque o produto, ele precisa sair ali da fazenda, né, os animais, no caso do bovino de corte, ele sai carga viva, né, e eles precisam chegar, né, aos abatedouros, aos frigoríficos, e nem sempre, né, se tem uma estrada que seja boa, né, que seja tranquila para poder escoar esses produtos, né? Então tem essa falha grande em logística, né? Outra coisa, né? Então é que a gente, como eu mostrei para vocês, né? Nossa, questão da Amazônia, né? Desmatamento, escravidão. Então existe todos esses slogans aqui. Acredito que vocês já devem ter visto isso, né? Em que existe um apelo muito grande dizendo que, tipo, que quem está comendo a carne bovina está incentivando o desmatamento da Amazônia, né? Que 80% do desmatamento se deve à pecuária, que a gente... Por isso todo mundo tem que parar de comer carne, né? Porque a gente está estimulando. Então tudo isso são pressões muito grandes, né? Que tem, né? A gente sabe que é real e que isso precisa ser corrigido, né? Outra coisa, assim, é outro apelo, né? Outro ponto crítico, né? Transporte de animais vivos, ó. Geralmente o que é superlotação, animais chegam, né? Demoram a ser carregados, passam situações ali que não tá muito longe de bem-estar animal, e aí
acabam se machucando durante o transporte. Tem um prejuízo também na carcaça, que quando a gente for falar de qualidade de carcaça, a gente vai ver o quanto que isso é um prejuízo também, não só em termos de bem-estar, né? Porque a população hoje em dia ela se preocupa com o alimento que está chegando na mesa, né? Quer dizer, não são todos, né? Vamos ser sinceros, a maioria, né? Vamos ser a maioria dos brasileiros, a gente ainda está no nível de que se preocupa de ter a comida na mesa. Então, quem está se preocupando, vamos ser bem honesto, que quem se preocupa com a questão de bem-estar, de querer parar, de comer carne, porque está desmatando a Amazônia, porque isso já são pessoas que já estão, né, num patamar de sociedade que tem um nível poder aquisitivo maior, né, que pode escolher o que vai comer. Mas a grande maioria não, né? A gente ainda não tá nesse nível, não. Tem muita gente que passa fome no Brasil, né? Então, isso é uma coisa que é uma realidade muito dura que a gente tem que aceitar, e é isso, né? Então, essa preocupação de bem-estar animal, ela não existe da parte de todo mundo, não. E essa situação aqui, essa foto, né, que eu trouxe para vocês, desses animais nadando, não sei se vocês viram isso, né? Mas isso aqui aconteceu no meu estado, né? Era uma carga de uma balsa que ela estava desbalanceada e ela virou, né? Foi numa. Ela estava indo, se não me falha a memória agora, ela ia para. Bah, eu não vou lembrar, não sei se era. Ah, não, eu não vou. Realmente de cabeça agora eu já não sei. Mas eles estavam indo, assim, eles iam ter um destino, uma longa viagem, né? E esses animais, a carga, a balsa, né, desbalanceou e eles foram para a água, né? O detalhe dessa história é que não foi ninguém lá, tipo, né, eles não se importaram houve um grande descaso aqui, né? Que eles não se importaram desses animais vivos estarem lá na água, morrendo lá, não sabia o que fazer, né? E aí o pessoal desse responsável, né, por essa carga, eles achavam que a carga estava sobre seguro, então eles não foram tomar as medidas necessárias para isso, né? E na verdade eles perderam todo esse prejuízo aqui, todos esses bois aqui, muitos morreram, né? Uns saíram, conseguiram vir para sair dessa água ali, né? E na verdade houve muito prejuízo envolvido, né? Então foi um escândalo, inclusive foi um prejuízo muito grande até para a água mesmo ali, para uma questão que houve mesmo assim como é que eu vou dizer, um desequilíbrio, né? Nessa, assim, um desequilíbrio ambiental desse número de animais que teve ali, que trouxe uma série de prejuízos ali para a região, porque era uma região de pescadores, sabe? Então, teve vários prejuízos em questão de bem-estar, para a sociedade, em nível ambiental também. Outras reportagens aqui, gente, que saiu, né, que a gente vê assim que a nossa fama foi ficando assim um pouco complicada para o mundo, né, que eles foram associando a gente, né, com essa questão de, quer dizer, a nossa carne, o preço da carne do Brasil é barato, mas em compensação tem o quê? Tem várias doenças, tem questão de desmatamento, a gente foi sendo muito assim apontado, né? E nós tivemos que nos adaptar a isso, né? Como curiosidade, né, gente, eu trouxe aqui para vocês, né, a gente tem aí os principais crises da carne bovina de 2005, né? Houve um surto de febre aftosa, o último surto que teve febre aftosa foi em 2005, foi no Mato Grosso do Sul e no Paraná também. Em 2009, né, houve esse relatório do Greenpeace para o mundo inteiro, que o título dele era A Farra do Boi na Amazônia, né? Então quando a gente pegou muito feio para nós mesmo, né? Em 2012 a gente teve um caso de vaca louca no Paraná também, que
fez um destaque grande, né? E em 2017 a gente teve a Operação Carne Fraca, que ela começou, né? Que ela envolveu grandes nomes da indústria, assim. Isso continua até hoje nessa operação. Ela acho que ainda não está finalizada, se não me falha a memória, e ela teve a grande repercussão, né? Porque a gente teve grandes nomes envolvidos, assim, em nomes de política, em nomes de grandes indústrias, né? Uma questão de ética, né, muito grande, assim, de laudos falsos, de até de papelão envolvido na carne, assim, de laudos que foram, né, comprados para provar que a carne era boa, né? Então, assim, coisas que prejudicaram muito a nossa imagem com o mundo, né? E por que eu estou mostrando isso aqui, né? Para a gente entender, né, um pouco sobre isso que a gente tem assim no mundo, né? Nossa importância no mundo, como que é. E fica essa reflexão assim que a gente possa entender, né? O quanto que o Brasil é importante, essa cadeia para o Brasil, mas que a gente precisa sim corrigir esses fatores, né? E hoje, como exercício dessa atividade, gente, eu deixo para vocês ali. Eu quero que vocês pesquisem, né? Como a gente está tendo hoje em dia, a gente está tendo uma crise, né? Tanto uma crise de saúde, uma crise de economia no país, uma crise política também. E a, a crise, né, a principal que a gente tem é de saúde, né? Que é a pandemia, o coronavírus, né? Eu quero que vocês procurem, né? Façam uma pesquisa. O quanto que isso pode impactar na cadeia da carne, né? E aí depois vocês façam ali um breve resumo, né? Para mim, não precisa escrever uma página inteira, mas uma meia página ali, mais ou menos, contando. Quem quiser escrever uma página, fique à vontade, né? Contando ali da reportagem que vocês leram, quais são os principais impactos, né, que a Covid-19 pode trazer para a carne. Tá, gente? Então, ficamos por aqui. Um abraço a todos. Obrigada.